Bem-vindo para mais uma aula e hoje vamos estar estudando como estudar à distância. O estudo EAD trouxe inúmeros benefícios para nós, principalmente para aqueles que não tinham tempo na sua rotina, não tinha tempo na sua agenda e queria fazer uma especialização, queria fazer algum curso e sem o tempo de deslocamento para assim o local de estudo, a faculdade, a universidade. A EAD trouxe essa flexibilização, ela trouxe todos esses benefícios de mobilidade, trazendo inúmeros benefícios, mas também uma coisa que a gente precisa analisar que estudar à distância exige de nós algumas atitudes. Eu lembro quando fiz a segunda graduação à distância, eu fiz licenciatura de História. Inicialmente, nos primeiros semestres, com poucas matérias, eu falei, olha, estudar EAD é tranquilo, é muito fácil, eu vou tirar de letra isso. E foi passando, o primeiro semestre passei legal, já no segundo semestre as coisas começaram a apertar. A grade de matérias ficaram maiores, mais matérias, mais atividades, mais artigos para ler, mais trabalhos para entregar no prazo, para fazer fórum, provas. Ali eu comecei a pensar, eu falei, olha, eu preciso mudar minha postura de estudos. Eu preciso tomar novas atitudes, porque se eu ficar desta forma até o final do curso, eu não vou conseguir passar. E foi o que mais ou menos aconteceu quando chegou na metade da graduação, né, um ano e meio ali, começou a apertar muito, muito mesmo. Algumas matérias eu estava indo para recuperação, mas graças a Deus eu consegui recuperar tempo e consegui realinhar algumas coisas. E é justamente essas atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que é muito importante quando a gente está estudando à distância, como você está fazendo esse curso, ou até mesmo você que está fazendo uma graduação à distância, uma coisa que você não pode subestimar é você definir um horário para os seus estudos. Muitos pensam, pela facilidade do EAD, pela praticidade que o EAD trouxe, que não é necessário definir um horário para o seu estudo. Ah, não, eu vou estudar quando der, quando tiver um tempo livre na minha agenda, quando eu estiver desocupado, quando eu estiver indo para o trabalho, quando eu estiver indo durante a fila de um banco, eu vou ler ali o artigo. Engana-se. É muito importante você definir um horário para os seus estudos. Ah, seja no período da manhã, antes do café, seja antes de dormir, não sei qual será o melhor horário para você. Claro que você pode otimizar o seu tempo. Claro que você pode, na fila de um banco, ler o artigo que precisa ler. Claro que você pode, na espera de alguma coisa, ou em um tempo livre, você pode estudar, sim, claro, mas você precisa definir um horário. Você precisa definir um horário na sua agenda. Lembra da aula de gestão do tempo? Você precisa definir as suas prioridades e com isso definir um horário para os seus estudos. Definir um horário para os seus estudos é fundamental para que você, primeiro, né, adquira os novos conhecimentos, realmente consolide esses novos conhecimentos e tenha um ótimo desempenho. Uma outra atitude que você precisa ter da definição do horário, você se livrar das distrações. Quando então você definir esse horário de estudo, é horário de estudo. Desative as notificações, otimize o seu tempo e vença a procrastinação. Muitas pessoas têm dificuldade em estudar à distância justamente disso, por conta disso. Que elas falam, não, eu vou estudar agora, eu vou estudar desse horário, eu vou estudar no horário da manhã,
mas surge alguma outra coisa, alguma atividade, algum imprevisto, e essa pessoa procrastina, e quando vai perceber, já está próximo da atividade que tem que entregar, quando vai perceber, já tá no prazo para a prova, uma semana antes da prova, e aí você não vai ter um excelente desempenho como poderia ter. Uma outra atitude que você precisa tomar é definir um plano de estudos. É pegar a grade das matérias que você está tendo, ou até mesmo do conhecimento que você deseja adquirir, às vezes para a especialização do seu trabalho, às vezes para um concurso que você está estudando, é você definir um plano de estudos. Colocar numa lista quais são as matérias necessárias para você passar em um determinado concurso, quais são as matérias, qual é a grade da sua graduação, pega a grade da sua graduação e começa a listar as matérias que você tem mais facilidade e as matérias que você tem menos facilidade. E com isso, você ao longo da semana, você vai definir o seu plano de estudos. Olha, eu vou estudar 30 minutos na segunda-feira dessa matéria que eu tenho mais facilidade. Olha, na terça eu vou dedicar 1 hora de estudo, porque essa matéria eu tenho mais dificuldades. E assim você vai colocando, vai definindo o seu plano de estudos. E tem algumas técnicas que você pode utilizar na hora de estudar, que vão te facilitar, seja os resumos que você pode estudar resumindo, por exemplo, você pega aquela matéria e você começa a fazer anotações, pequenos resumos, algumas explicações, alguns conceitos, você vai colocando e vai resumindo essa matéria e depois você vai lendo essa matéria. Você pode também gravar essas aulas. Hoje, com o recurso que nós temos, que é o YouTube, você simplesmente pode assistir vários professores comentando essa mesma matéria e com isso te facilitando assim na explicação e no seu entendimento. Você pode também ter uma técnica de estudos que é o Pomodoro, que você estuda 25 minutos e faz intervalo de 5 minutos. E assim você pode definir seu plano de estudos de acordo com sua realidade, de acordo com seu dia a dia. Uma coisa muito importante que você precisa é definir um local de estudos. Talvez você pode estar falando assim, mas já que eu não posso aproveitar, você falou para otimizar o tempo durante o ônibus, durante uma fila de banco, sim, muito bom, mas você precisa definir um local de estudos. Na sua casa, um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais calmo. Eu sei que com essa pandemia e isolamento, às vezes é um pouco difícil, às vezes tem criança correndo, vai para um lado, vai para o outro, um fala com o outro, mas com certeza tem um horário que é mais calmo. Talvez você vai ter que acordar mais cedo que todo mundo, ou dormir um pouco mais tarde que todo mundo, mas é necessário você definir esse local de trabalho, esse local de estudo, esse home office, como temos ouvido a todo instante. Então é muito importante você definir um local apropriado, um local tranquilo, com ótima luz, para facilitar a sua concentração, um local confortável também, para você sentar ali, colocar todo o seu material de estudo e assim você ter um excelente desempenho. Uma outra coisa que é muito importante é você fazer pausas. Não basta você estudar 4 horas seguidas, 5 horas seguidas ali, dedicando seus estudos e não fazer pequenos intervalos. Os pequenos intervalos são muito importantes. Primeiro, para sua ergonomia, você levantar, alongar um pouco, levantar um pouco, respirar um pouco, beber uma água, andar. Isso te ajudará no seu raciocínio, te ajudará ali aliviando um pouco a pressão, aliviando ali as tensões um pouco e você vai voltar renovado. Então faça pausas nos seus estudos, que é muito importante. E uma última coisa que você precisa ter ao estudar EAD, você precisa ter muita disciplina e foco.
Não adianta você em um dia estudar 5 horas e no outro dia você estudar nada. Nada, nada, nada. É necessário você ter disciplina e foco e muita constância. Se é para você estudar 30 minutos, que você estude 30 minutos todos os dias no mesmo horário. Se é para você estudar 1 hora, que você estude 1 hora. Se é para você estudar 3 horas na semana, que você estude 3 horas na semana. É muito importante você ter disciplina e foco na hora dos seus estudos e principalmente no estudo EAD. Porque no estudo EAD você não vai ter nenhum professor te mandando mensagem, depende das suas graduações, dos cursos que vocês estão fazendo, mas não vai ter uma certa cobrança de você estudar. Mas você precisa desenvolver essa capacidade, essa autonomia, você precisa saber aonde você quer chegar, qual lugar você quer alcançar, o que você quer alcançar com seus estudos, o que você deseja alcançar com essa graduação, com essa especialização, ou até mesmo com esse curso aqui que você está fazendo. Então é muito importante você ter disciplina e foco. Tem uma frase do grande escritor sobre liderança, John Maxwell, que ele fala que a nossa agenda diária que vai determinar o nosso sucesso. Então, é muito importante você ter disciplina, foco e ter uma agenda e cumprir esse compromisso, honrar esse compromisso. E com certeza você vai ter um excelente desempenho nos seus estudos. Essa foi a nossa aula de como estudar à distância.